atender melhor o tema garantias dentro da estruturação de projetos via PPP, nós vamos abordar os seguintes temas nessa apresentação. Vamos primeiro falar um pouquinho sobre a avaliação dos riscos, as garantias de todos os agentes envolvidos, quem são esses agentes envolvidos, é o poder concedente, é o parceiro privado e os financiadores. Vamos lá, inicialmente vamos falar sobre a avaliação dos riscos. Garantias. Por se tratar de uma contratação de longo prazo, a gente tem que sempre lembrar que uma PPP ela pode ser de 5 a 35 anos, tá? Então é uma contratação de longo prazo. Se a gente olhar do lado do setor público, vários governos vão passar durante esse contrato e a gente tem que garantir que esse contrato ele seja efetivado até o final da sua concessão. Então a gente tem que adotar alguns procedimentos para tornar isso factível até o final da concessão. Então a exigência de garantias ela vem nessa direção, ela vem na direção de reforçar a certeza de cumprimento das obrigações de cada uma das partes, dessas três partes, né? E com isso você mitiga todos os riscos envolvidos e o custo da operação tende a ser menor. Fases de um projeto. Se a gente relacionar aqui o valor em relação ao tempo, a primeira parte de um projeto, de uma concessão, tem a construção, né? Depois tem a operação e depois você tem a reversão dos bens para o setor público. A iniciativa privada tem a concessão por esse determinado período e no final ela reverte todos esses ativos para o setor público. Tá? Então o que acontece? A gente tem que calibrar todas as garantias para incentivar a boa gestão e entrega de acordo com as fases do projeto, né? Incentiva a reversibilidade de bens em bom estado lá no final e mensurado de acordo com o OPEX e o CAPEX e multas. Enfim, se a gente olhar para esse gráfico, a gente pode perceber que existem vários riscos envolvidos nessa operação. Inicialmente, quando tem a construção, o maior risco envolvido é o risco do privado. Então, os contratos de concessão ele tem que estar bem formatado em termos de garantias para que dê essa certeza para o privado que vai fazer o grande investimento inicial. E lá no final, o maior risco é do setor público, porque o privado tem que reverter, né? Tem que ter a reversão dos bens para o setor público. Então o bem ele tem que voltar num determinado padrão de qualidade, né? Então os contratos e as garantias precisam estar bem desenhado para garantir todo esse fluxo aí e mitigando todos esses riscos e a fase da operação também. Mas o que a gente pode dizer é que no começo de uma concessão o parceiro privado corre o maior risco, portanto as garantias têm que estar mais focadas nas garantias para o privado. E lá no final da concessão o risco maior é do setor público. Quando os bens são revertidos ao setor público, ele precisa voltar para o setor público com uma qualidade razoável. Garantias prestadas pelo poder concedente. O que a gente pode falar sobre o poder concedente? Que tipo de garantia, né, que o poder concedente normalmente dá? Vinculação de receitas, observado o dispositivo do inciso 4 do artigo 167 da Constituição Federal. Instituição ou utilização de fundos especiais previstos em lei, contratação de seguro-garantia com as companhias seguradoras que não sejam controladas pelo poder público, é o tipo de garantia cara, garantia prestada por organismos internacionais ou instituições financeiras que não sejam controladas pelo poder público, e as mais usuais são as garantias que são prestadas por fundo garantidor ou empresa estatal criada para essa finalidade. Enfim, e outros mecanismos aí admitidos em lei. Olhando do lado do parceiro privado, que tipo de garantia o parceiro privado tem que dar para garantir a concessão, a perfeito funcionamento da concessão pelo seu prazo total. É um nível de garantia que tem que ser compatível com o ônus assumido pelo parceiro privado e com os riscos relacionados ao objeto do contrato. A Lei 8666 já previa isso, tá? Então ela dava 2 níveis de garantia. Então, a garantia tem que ser 5% do valor total do contrato para a generalidade dos contratos e no caso de contrato que envolva obra, serviços e fornecimentos vultuosos, com complexidade técnica e risco de execução, que é o caso da maioria das PPPs, a garantia tem que ser no nível de 10% do valor total do contrato. E olhando do lado dos financiadores, né, o que a gente pode falar em termos de garantias que
que os financiadores precisam fazer jus. A previsão destas modalidades de garantias em favor dos financiadores é extremamente importante. Por quê? Porque grande parte dos recursos que são investidos em infraestrutura hoje no Brasil, via PPP, via concessão comum, eles vêm de financiamentos. Os órgãos financiadores aí costumam financiar mais de 50% do investimento, chegando até 80%. E essas garantias aos agentes financiadores, elas ajudam a diminuir o custo total da operação. Na medida que você mitiga esse risco, obviamente o custo da operação tende a ser bem menor. Legislação federal, o que ela fala sobre isso? Olhando do lado dos financiadores, existe a possibilidade de assunção do controle da SPE. Caso a SPE não pague os financiamentos, existe a possibilidade do financiador assumir o controle da SPE. Emissão de empenho diretamente em nome dos financiadores. Caso essa SPE não pague os financiadores podem receber diretamente do setor público a emissão do empenho. Legitimidade dos financiadores para receber indenizações por extensão antecipada do contrato, bem como pagamentos efetuados pelos fundos e empresas estatais garantidoras das PPPs.